Materiais: fio de cobre ou alumínio, ímã, bateria, pilha ou fonte de energia, arame, fita. Como fazer? Para fazer o experimento, é preciso primeiro criar a base do experimento. Para isso, com o arame, iremos moldar uma forma onde na ponta superior do arame forme um U. E faremos isso com 2 arames. Com o auxílio da fita, iremos colocar os 2 arames na pilha, de forma em que as pontas em U apontem para cima, e a pilha fique na base desses arames. Lembrando que os arames devem ser energizados pela pilha. Para a última parte do experimento, com o cobre, iremos moldar uma forma de círculo, onde deve ter 2 pontas, uma em cada extremo. Inclusive, as pontas devem ser formadas por um único fio, enquanto o círculo deve ser formado por alguns rolamentos de fio. Com uma das pontas do fio, deve-se tirar o esmalte da metade do perímetro do fio. Por fim, coloque a estrutura de cobre na base do arame e com o ímã aproxime ele do fio de cobre. O experimento mostra de forma simples o funcionamento de um motor elétrico. Para compreender os fenômenos envolvidos, devemos entender de 2 conceitos fundamentais das máquinas elétricas, que são rotor e estator. Respectivamente, eles são a parte móvel do motor e a parte estática do motor. No experimento, o rotor será o fio de cobre, enquanto o estator será a base, incluindo o ímã. O rotor funciona como uma bobina e o estator como um material indutor. No nosso caso, o estator é dividido em 2 partes, a base e o ímã. No experimento, a base serve para energizar o rotor em corrente contínua. A parte do ímã serve para induzir o rotor. Como antes dito, o rotor está energizado. E como prevê a lei de Faraday, quando um fluxo de elétrons percorre um objeto de material condutor, há o surgimento de um campo magnético ao redor do objeto. A partir dessa afirmação, podemos entender por fim o que está acontecendo no experimento. Primeiro, a energia elétrica sai da pilha, percorre a base e vai para o rotor. O rotor, por sua vez, cria um campo magnético. Quando aproximamos um dos polos do ímã ao rotor, o campo magnético do ímã entra em conflito com o campo magnético do fio, e o ímã, por ter magnetismo superior, induz o campo magnético do fio, fazendo com que o fio se divida em 2 polos, norte e sul. Se, caso aproximarmos o polo sul do ímã para perto do rotor, o rotor fará uma divisão dos polos, na qual o polo norte do fio irá em direção ao ímã. Entretanto, a segunda lei de Newton afirma que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Ou seja, a força que o rotor exerceu para o polo norte se aproximar do polo sul, do ímã, será imprimida sobre ele no mesmo sentido. Quando isso ocorre, o polo norte vai para o lado contrário do ímã, pois o rotor gira, fazendo com que o polo sul do fio se aproxime do ímã. O ímã que está virado para o polo sul repele o polo sul do fio, fazendo ele girar novamente e repetindo o processo novamente. Essa é uma forma primitiva e rudimentar do funcionamento de motores geradores elétricos. Nota: no ciclo de rotação do motor, há uma série de coisas envolvidas, além da segunda lei de Newton. As mais importantes são o conceito de torque e a mudança de energia. Torque na física se refere à força, porém de materiais com um eixo de rotação definido. No experimento, o rotor tem um referencial do eixo na base do arame, e ele gira devido a uma força externa, que é o magnetismo e a energia mecânica. A energia mecânica, por sua vez, é produto da energia cinética, energia do movimento, e da energia potencial gravitacional, a energia da gravidade. Quando é citada a lei de Newton, podemos fazer uma analogia ao funcionamento da mecânica. Questão 9. É verdade que todo fio condutor produz um campo magnético? Sim, todo fio condutor com corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor. O campo magnético é criado pelo movimento das cargas elétricas, corrente, no fio. Questão 10. O que é um eletroímã? Um eletroímã é um tipo de ímã temporário que só produz um campo magnético quando uma corrente elétrica passa através de uma bobina de fio. O núcleo do eletroímã geralmente é feito de ferro ou outro material ferromagnético para aumentar a intensidade do campo magnético. Questão 11. Onde podemos encontrar eletroímãs?
Eletroímãs são encontrados em diversos dispositivos do nosso cotidiano, como motores elétricos, campainhas, fechaduras magnéticas, alto-falantes, trens de levitação magnética e em equipamentos médicos, como máquinas de ressonância magnética. Questão 12. É possível fazer um eletroímã sem corrente elétrica? Não. Para que um eletroímã funcione, é necessário que haja uma corrente elétrica passando pelo fio enrolado em torno do núcleo. Sem corrente elétrica, não haverá campo magnético induzido.